Este é o Café com seu irmão. Então, galera, hoje eu vou falar sobre um assuntinho bem rápido, tá? Algo que eu acho que pode acrescentar na vida de vocês, vocês que são aí cristãos, tá? Ou evangélicos ou católicos, tá? Vamos lá. A minha opinião é a seguinte: nós não devemos valorizar líderes religiosos, padres, bispos, pastores, apóstolos, né, que tem algumas igrejas evangélicas. Nós não devemos valorizar, tá? Nós devemos respeitar, entre aspas, a sua autoridade, que ele levou tempo para chegar até lá. Nós devemos respeitar a sua caminhada, que ele levou tempo a chegar lá, e muitas das vezes ele teve que abdicar de muitas coisas para chegar naquele cargo, beleza? Então, né, muitos falam, não, mas eu fui ungido a pastor, fui ungido a apóstolo, fui ungido a padre. Calma, calabreso. As pessoas te ungiram, mas será que Deus realmente aprovou? Será que Deus realmente te ungiu aquele cargo? Já começa por aí. Mas eu não quero entrar nesse mérito, tá? Não quero entrar nesse mérito. O meu mérito é o seguinte: hoje nós vemos muitas igrejas evangélicas, principalmente. Eu não vou falar muito das católicas, porque a católica, ela mantém muito oculto sobre o que acontece na igreja, tá? Não é muito escandalizado nas mídias, mas com certeza deve acontecer muitas coisas ruins também entre a liderança, né? Como abuso infantil, dentre outros aí também, que não cabe a falar aqui, tá? Não tô para falar mal da igreja. Isso são seres humanos, não é a igreja, não é Deus, tá? É o ser humano. Mas eu vejo muitos bispos de igreja católica, né? Católica não, desculpa, de igreja evangélica, que falam o seguinte: eles se enchem de arrogância, pelo menos é o que me parece. Nossa, eu sou o bispo, eu sou ungido, eu sou o homem de Deus, representante na terra. Legal, todos nós somos, não é só o bispo. As ovelhas, os pastores, os diáconos, todo mundo são representante de Deus. O fiel que vai na igreja católica, fielmente a Deus, ele é representante de Deus. Ponto. Só que muitos bispos e pessoas que têm cargo na igreja, né? Você não sabe da vida dele, você não conhece seus pecados, você não conhece muitas das vezes seus acertos. Você às vezes não tem uma intimidade profunda para conhecer aquela pessoa. Às vezes ela entrou para o cargo realmente ungida, realmente uma pessoa de Deus, realmente uma pessoa que estava disposta a fazer o propósito de Deus, mas depois que ficou no cargo, foi esfriando e foi passando o tempo, e aquela pessoa foi desviando, mas se manteve no cargo por vários motivos. Para administrar a igreja, para continuar ganhando o seu dinheiro, o seu sustento, né? Porque um cargo de uma igreja, um bispo, um pastor, principalmente cargos mais altos, tirando o pastor, ganham mais dinheiro. Então você não pode simplesmente largar de mão assim a sua igreja, a sua empresa. Então não importa, às vezes, se ele traiu a mulher e o que for, ou então se ele está tratando com arrogância, ou batendo nos filhos em casa, ou então tendo conversas indevidas com políticos e outras coisas, não importa. As pessoas não vão saber muitas das vezes, ou não vão se importar. Às vezes as pessoas sabem, mas não se importam. Não, mas ele é o bispo da minha igreja, santo homem do Senhor é só Jesus. Então, assim como são as pessoas na vida, eu vou ensinar algo para vocês. Tá vendo esse porquinho? Esse porquinho, vamos fingir que ele caminhou com Jesus. Ele está caminhando com Jesus, caminhando com Jesus, caminhando com Jesus.
E aí ele segue todos os mandamentos e parou de pecar literalmente. Ele está numa unção de Deus sinistra, tá? Foi ungido a cargo, que for. Só que, há 4 anos depois, ele continua no cargo da igreja. Só que ele parou, ele se esfriou a sua fé, esfriou a sua vontade de seguir Jesus, esfriou sua vontade de vencer o pecado. E não teve mais arrependimento direito. Só que continua falando palavras bonitas na igreja, dando um bom testemunho e muitas das vezes pregando bem, porque ele tem conhecimento bíblico. Então, esse daqui é um homem que foi ungido por Deus, ou melhor, pela igreja, e se esfriou. Assim como Saul. Saul foi realmente, eu não me lembro direitinho que está na Bíblia, mas se eu não me engano ele foi ungido realmente por Deus. E Saul continuou pecando, continuou fazendo as coisas erradas. Saul era para ter passado o bastão para Davi e não passou. Então existe muito Saul hoje em dia nas igrejas católica, evangélica, qualquer congregação religiosa. Muito Saul, pesquisa sobre Saul, tá? Rei de Israel. Então é isso, galera. Vocês não devem valorizar Saul. Vocês devem respeitá-lo pelo seu cargo, por ter chegado lá. Mas vocês não devem valorizar ele. Você só deve valorizar uma pessoa que está no cargo da igreja. Pode ser pastor, pode ser ovelha, pode ser bispo, pode ser padre, pode ser apóstolo, somente se ele tem o Espírito de Deus. Olha o Espírito de Deus. Entrou o Espírito de Deus. Esse porquinho, se ele está com o Espírito de Deus, o Espírito do Pai sobre ele, apoiando a sua causa, apoiando os seus dons, apoiando as tuas obras até mesmo, tá? Esse porquinho, ele tem o Espírito de Deus. E por ele ter o Espírito de Deus, ele não faz as obras humanas. Ele não faz as obras humanas, ele faz as obras de Deus. Porque ele realmente está utilizando o Espírito de Deus. Ele tem o Espírito de Deus, né, gatinho? Você tem o Espírito de Deus? Então receba. Ele tem o Espírito de Deus. Vocês devem valorizar qualquer pessoa de sua congregação religiosa, ou pastor, ou bispo, ou apóstolo, que realmente tem o Espírito de Deus. Davi, ele muitas das vezes tinha sabedoria divina e tinha o Espírito de Deus, mas muitas das vezes, pelo meu parecer, pela minha interpretação, ele perdia o Espírito de Deus por causa dos seus erros. E muitas das vezes eu acredito que o povo na época não devia saber de todos os seus erros que ele cometia, só depois que foi registrado e escrito na Bíblia e tudo mais. Então tomem cuidado com líderes religiosos. Vocês devem respeitar a sua autoridade, a sua caminhada e a sua retidão. Mas não valorizem por ter cargo. Valorize qualquer pessoa que realmente tem o poder de Deus e realmente pode mover vidas. Darlene Shaper, como que eu sei que alguém tem o poder de Deus, o Espírito de Deus? O seu Espírito testifica com o Espírito de Deus e também confirma com o Espírito do outro, que verifica se tem o Espírito de Deus. É algo esquisito, tá? Duas pessoas que têm o Espírito de Deus, o mesmo Espírito, ele se confirma de alguma forma, tá? Não é por esquizofrenia, não é por problema mental ou interpretação, é um dom espiritual. Eu não concordo muito com essa parada de nome espiritual, mas para vocês entenderem o básico é isso, tá? Pessoas que realmente vivem o Evangelho, pesquisam, ganham sabedoria, tentam viver em santidade, tentam se aprimorar na vida cristã e sempre comungam com o Espírito de Deus e com Jesus. Essas pessoas muitas das vezes têm o Espírito de Deus e vão saber o que eu estou falando. Então é isso, rapaziada. Desculpa tomar seu tempo, espero ter agregado. Respeitem seus líderes, mas não valorizem pelo cargo. E sim se tiverem o Espírito de Deus e o poder de Deus e a autoridade de Deus sobre eles. Beleza? Fui!